Aleluia. Deixe-nos a paz, a minha paz eu gostou. Não pulador como o mundo dá, não se perturbe o vosso coração, nem tampouco se atemorize a vossa respectiva alma, então. Agradeço a Deus pela sua respectiva vida, pela minha vida, e porque até aqui o Senhor, por sua graça, tem nos ajudado. Glória a Deus. Por aqui o teu servo Marcelo, desta feita, esse vídeo, Atos capítulo de número 10, que tem aqui 48 versículos, fala a respeito de um moço centurião, Cornélio. Centurião é aquele que exerce função de tomar conta, de liderar, de ser mordomo administrador, de 100 a 150 soldados. Eu quero me ater aqui, em alguns minutos, no versículo de número 30 e 31, que diz assim: E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até essa hora, orando em minha casa a hora nona, e eis que diante de mim se apresentou um varão com vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Glória a Deus. Meu amado, Cornélio, um centurião, um tipo de majoritário, de sargento, tipo de capitão, tipo de major, quem sabe, um tipo de alguma autoridade no que tange aí a soldados. Centurião, e aí é alguém que, como eu já disse antes dele, olha, toma conta, preside entre 100 a 150 homens soldados. E o nome dele era Cornélio. E era uma pessoa que ele sempre procurava ajudar alguém, aos pobres, sempre ele procurava doar, dar esmola, sempre ele procurava, de algum meio, ajudar. E não era só isso. Além disso, ele tinha o costume de orar. E não era só dar esmola e orar. Ele tinha o costume de jejumar. E jejumava até a hora nona. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Ou ele tinha esse costume de jejumar até as 15 horas. Agora, Cornélio tinha o temor de Deus, conhecia alguma coisa sobre Deus porque ele orava, porque ele jejumava e porque ele dava esmola. Ele conhecia alguma coisa de Deus. Só que ele não era evangélico, cristão convertido. Provavelmente, quem sabe, alguém que era mais um simpatizante do evangelho. Mas um belo dia, em Cornélio, em uma dessas, ele está orando, dando esmolas, jejuando, até a oração à nona. De repente, um anjo aparece perante Cornélio com uma mensagem dos céus, dizendo: O Cornélio, as tuas esmolas e as tuas orações têm chegado diante do trono de Deus. Louvado seja Deus. Foi o que se apresentou numa visão para Cornélio, né? E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Ele era de Cesareia, centurião da corte chamada italiana, os romanos. Ele era piedoso, ele era temente a Deus. E outro, não era ele só, com toda a sua casa, o qual tinha muitas posses, o qual tinha muitas esmolas. Na verdade, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio tinha o costume de orar a Deus continuamente. Agora, é uma lição para mim e para você. Um cabra de Cesareia, centurião, soldados italianos, corte romana, italiana, presidindo 100 a 150 homens. Cornélio piedoso, perdão, é o cansaço mesmo, só Deus. Cornélio piedoso, Cornélio temente a Deus.
Era ele sua casa, não era ele só. Esse quase a hora nona do dia, viu raramente, ouviu claramente, melhor dizendo, numa visão longe de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Esse Cornélio, ele fixa, ele olha direto no anjo, nele, e muito atemorizado, ele ficou pasmado, né? Primeira experiência com essa situação, e Cornélio ficou muito pasmado, né? Disse: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória, glória a Deus, diante de Deus. Irmãos, que consolo o anjo chegar e dizer: ó, as tuas esmolas, a tua oração, o teu temor, a tua piedade, a tua obediência tem chegado diante de Deus. E aí o anjo solicita: ó, na verdade, Cornélio, glória a Deus. Na verdade, o anjo conversando ainda com Cornélio, ele diz: agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem na sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O anjo aqui dizendo para Cornélio: ó, tem um discípulo, um apóstolo chamado Pedro. Traz ele aqui, ele está em determinado lugar. Ele vai falar o que você deve saber. Glória a Deus. Aí, uma pessoa, glória a Deus, não era evangélica, não era cristã, mas tinha o temor de Deus. Glória a Deus. E ele ouviu Paulo. E Paulo prega. Na verdade, ouviu Pedro, é o sono dele, só misericórdia na minha vida. Ele viu Pedro. E Pedro pregou, ensinou, orientou como se deveria fazer, como não. E em resultado, ele e toda a casa dele aceita Jesus como salvador da sua alma. Aí diz Cornélio: há 4 dias estava em jejum até esta hora, orando em minha casa a hora nona, às 15 horas. Ele estava orando. E até aquela hora ele estava em jejum e orando. Agora, Cornélio, se é evangélico já, jejuando e orando até aquela hora. E nós? Qual o último jejum que eu fiz? Qual foi o último jejum que você fez? Qual foi o último momento que você passou uma manhã com Deus, uma tarde com Deus, um dia, ou metade de uma noite, ou algumas horas com Deus? Louvado seja Deus. E esse que diante de mim se apresentou, isso aqui é Cornélio dizendo, depois que ele passou todo esse processo de visão: um varão com veste resplandecente, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Me perdoe uma vez mais pelo sono, cansaço que eu estou. Eu vou até encerrar. Meu irmão, coloque essa palavra de Deus no teu coração. O temor de Deus estava em Cornélio, embora não era convertido ainda, mas ele se converte. Tanto que ele é uma pessoa piedosa, uma pessoa que gostava de orar e de jejuar. E outra, praticamente até a nona hora, às 15 horas, ele tinha esse hábito, esse costume. E nós, irmãos, não deixe descair o costume. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar, te glorificar, Pai, porque até aqui o Senhor tem sido conosco, nos ajudado de uma forma tremenda, plena e especial. Que possamos olhar para a tua palavra, para o Senhor. Que podemos, ó Pai, trilhar esse exemplo de Cornélio. Ó Jesus, no desejo de orar, no desejo de jejuar, no desejo, Pai, de estar sempre no centro da vontade do Senhor, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Abençoe minha vida ainda mais, a minha família, a minha casa, meu lar, minha esposa. Continua a salvar os colegas de trabalho. Continua a salvar Itaú. Fica comigo, fica conosco, nos abençoe e nos guarde. Para a glória, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho da notificação na opção todas. Deixa o teu joinha, o teu like, o teu legal, deixa o teu comentário e passe adiante. Deixa Deus te usar. Forte abraço e até a próxima, se Deus nos permitir. Enquanto isso não chega,
Vamos continuar dando glória ao Senhor, porque Ele é infinitamente bom.